Fala, vestibulantes da Universidade de Brasília, trazendo aqui uma notícia. Muita gente tem perguntado aí, né, sobre o acesso Enem 2022. Então há um mistério aí de quando vai sair. Normalmente esse processo seletivo não tem data certa mesmo e deixa o vestibulando na loucura aí, querendo saber quando que vai sair, né? Tendo em vista que a nota do Enem acabou de sair, né? Saiu recentemente, né? Tem umas semanas aí. Já até teve o processo do SISU, do ProUni, né? E nada do acesso Enem, tá? Então, a Vitória, inclusive, até alguns colegas perguntaram aí, alguns de vocês perguntaram nos comentários dos vídeos anteriores, e aí até a Vitória aqui, ó, a Vitória Souza colaborou aqui também, trazendo a notícia, né? E eu também encaminhei uma pergunta lá para a UNB, né? Para saber se tem algum posicionamento quanto à questão da saída do edital do acesso NB-ENEM. Para você que não sabe do que eu estou falando, o acesso NB-ENEM é o processo seletivo no qual você usa a nota do Enem para poder ingressar na Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília não está no SISU mais, já tem um tempo, e aí ela utiliza um processo próprio que se chama acesso NB-ENEM, tá certo? E aí, nos últimos anos, esse processo ele já aconteceu no final do ano, a inscrição para ele acontecia no final do ano, logo após o Enem, já aconteceu em fevereiro também, já aconteceu ali em janeiro, então já aconteceu em várias épocas aí, então não tem uma data certa para acontecer, e por conta desse calendário deslocado em virtude da pandemia, aí que a gente não sabe mesmo quando que sai, né? A gente só imagina mais ou menos a proximidade quando a nota do Enem está prestes a sair ou quando ela sai, né? A gente fica sempre na expectativa, tá certo? Então o que acontece, pessoal? Eu entrei em contato com a Universidade de Brasília via Twitter lá e o pessoal sinalizou que ainda não tem data mesmo para lançar esse edital do acesso NB-ENEM, para que vocês possam usar a nota do Enem de 2021, né? Agora no processo de 2022, para entrar no semestre letivo de 2022, tá? Mas eles estão aguardando aí, disseram que isso vai ocorrer, esse lançamento vai ocorrer nos próximos meses, tá? E aí até a Vitória também complementou aqui, ó, né, que o pessoal destacou lá que o ingresso no acesso Enem será para o segundo semestre de 2022, tá? Então tá uma loucura por conta da pandemia, o calendário totalmente deslocado. E aí eu vou tentar nesse vídeo também situar a gente aqui para a gente entender como é que estão as coisas, né? Quais são, quando ali que vão acontecer os processos, os ingressos ali na universidade, que semestre que está, em qual semestre que está acontecendo lá na UNB nesse momento, tá certo? Nós sabemos aí que, antes de eu passar aqui para a gente falar dos processos, nós sabemos que na Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília utiliza aí metade das vagas pelo PAS UNB, tá? 50% aqui é pelo PAS UNB, tá? Para poder ingressar. Então, metade das vagas aí da Universidade de Brasília é pelo PAS UNB. E o outro percentual aqui, ó, a gente vai ter aqui 25% dessas vagas utilizando a nota do Enem pelo processo seletivo chamado Acesso Enem, tá? Acesso NB Enem. E nós temos também o vestibular tradicional, que vai consumir também 25% das vagas, tá? O vestibular tradicional foi uma novidade aí, o retorno dele, né? Porque desde quando a pandemia se iniciou, nós não tivemos mais o vestibular tradicional e aí agora em 2022 o vestibular retornou. Então 25% das vagas para ingressar na Universidade de Brasília é pelo vestibular tradicional, que acontece uma vez ao ano. Em tempos normais, esse vestibular costuma acontecer no primeiro semestre, tá? Para ingressar lá no segundo semestre, tá certo? E o acesso Enem, em tempos normais, ele costuma acontecer ali perto do resultado do Enem para ingressar ainda no primeiro semestre, né? Então, no período normal aí, antes da pandemia, como é que funcionava lá? Primeiro semestre da UNB, você entrava pelo PAS, utilizando 25% das vagas ali, e você entrava também pelo acesso Enem, utilizando a nota aqui do Enem, certo? Era mais ou menos assim o ingresso no primeiro semestre. 25% das vagas aqui, 25%.
O PAS, apesar de ser 50%, é metade disso no primeiro semestre, tá? E a outra metade no segundo semestre, 25, tá? Então, no primeiro semestre, você ingressava aqui logo com o resultado do PAS ali no final de janeiro, início de fevereiro, você entrava por aqui, ou então pela nota do Enem. E no segundo semestre, você ingressava de que maneira? Você ingressava com os outros 25% do PAS, tá? Sendo que não há um PAS no meio do ano. Quando sai o resultado aqui no início do ano, sai o resultado das vagas do primeiro semestre e logo depois costumava sair as vagas do segundo semestre, uns 3 meses depois, eles já publicavam a lista para quem entrou no segundo semestre, tá? Pelo mesmo processo seletivo. E aqui no segundo semestre nós tínhamos a vaga do vestibular UNB, tá certo? Nós tínhamos aqui a vaga do vestibular, 25% também. Aí o que acontece? Essa é a configuração normal da Universidade de Brasília. Primeiro semestre PAS UNB e acesso Enem. Segundo semestre PAS e vestibular. Era assim que funcionava, né, o ingresso da Universidade de Brasília. Com a pandemia, meio que deslocou, misturou um pouco, tá? Porque, por exemplo, não tendo vestibular nesses últimos 2 anos, os 50% aqui que seria do vestibular acabou ficando para a nota do Enem também. Então, nos últimos 2 anos, a gente acabou tendo ali metade das vagas também utilizando o Enem, mas foi uma situação atípica, tá? Porque essas vagas aí era do vestibular, metade delas era do vestibular. O vestibular voltando, como voltou agora em 2022, a tendência é normalizar para essa configuração que sempre aconteceu, tá? Vestibular 25, utilizando a nota do Enem 25 e PAS UNB 50%. Ou seja, a maior parte das vagas para o UNB é por meio do ingresso PAS UNB, tá certo? E aí o que acontece, pessoal? Para explicar para vocês mais ou menos como está a configuração atual do semestre e o que poderá acontecer em 2022, eu vou passar então o próximo slide aqui para a gente conhecer, tá? Mas já agradeço a Vitória também por ter colaborado aqui com o comentário lá nos vídeos, beleza? Então, para a gente conhecer aqui como está a configuração dos semestres, dos próximos semestres da Universidade de Brasília, eu fui até o site da UNB, lá no SAA, tem o calendário acadêmico, tá? Então lá eu coletei essas informações. Então, primeira coisa, pessoal, lá o semestre 2021/2, ó, segundo semestre de 2021, ele teve seu início aqui em 7 de janeiro de 2022 e ele vai terminar agora no mês 5, tá? Dia 5/5 de 2022. Então perceba que o ano de 2021 na UNB tá terminando aqui, ó. Tá terminando aqui no início de 2022, tá certo? Então tá deslocado, nós temos esse deslocamento aí no calendário e aí é uma situação que a gente tende a se normalizar, né? Já normalizou um pouquinho e a tendência é se normalizar cada vez mais. Então o que a gente percebe aqui? A gente está iniciando o semestre nesse período, né? Basicamente ali junto com o início do ano de 2022. E aí nós já tivemos esse ano a publicação do edital do vestibular. E o edital do vestibular, conforme vocês podem ver aqui à esquerda, à direita do vídeo, né? Ele já saiu, né? O edital número 1 do vestibular UNB 2022, ele saiu no início do ano, já pegando aqueles 25% das vagas, tá? Só que aconteceu uma coisa diferente, né? Ele saiu, né, para as vagas do primeiro semestre, tá? É curioso porque não era assim, né? Então ele sai aqui no início do ano para a galera que passar pelo vestibular entrar no primeiro semestre de 2022, que vai começar ali, ó, conforme vocês estão vendo na tabela, na primeira linha, ele vai começar aqui lá em junho, né? A tendência ali, ó, é dele começar em junho. Então essa que foi a situação curiosa que a gente percebeu aqui. Ingresso ali em junho, né? A questão do vestibular começar aqui em junho. Essa é a novidade que nós temos, essa é a situação que nós temos aqui para a gente avaliar. A outra coisa que nós temos aqui, só para organizar aqui para vocês, é o seguinte. Deixa eu só voltar aqui na tela. Só voltar aqui. Um minuto, pronto, voltei aqui. Então, o que nós temos aqui? Vestibular começando no primeiro semestre, ou seja, utilizando 25% das vagas do primeiro semestre.
E nós temos o PAS-UNB, que vai sair agora em março, o resultado vai sair dia 30 de março. Ele também vai ser para ingressar no primeiro semestre de 2022. Então nós teremos o vestibular e o PAS-UNB consumindo aí as vagas do primeiro semestre da Universidade de Brasília de 2022. Está previsto para quando esse semestre começar? Tá aqui, ó, 6 de junho a 24 de setembro. Esse primeiro semestre é para começar aqui, ó, em 6 de junho e 24 de setembro, tá? E aí, o que nós temos, pessoal? Então, o primeiro semestre será pelo PAS-UNB e pelo vestibular. Então, quem fez o vestibular e quem fez o PAS, quando sair o resultado do primeiro semestre do PAS, todo mundo entra aqui. E aí, na sequência, nós teremos lá no segundo semestre as outras vagas do PAS-UNB, os outros 25%, e também nós teremos a questão do acesso Enem. Então, o acesso Enem vai ser para entrar no segundo semestre de 2022. O que eu quero dizer com isso, então, pessoal? A gente está esperando loucamente aí o resultado, né, do acesso Enem, do edital, mas tudo indica que esse edital, pelo jeito, vai demorar mesmo. Se ele não saiu até agora, ele vai demorar mais. A universidade nem tem pressa para lançar isso, por quê? Porque tem agora o término do trâmite do vestibular, tem o término do trâmite do PAS 3, por exemplo, vai ter a convocação. Eu imagino que só depois da convocação do PAS 3, né, dos aprovados no PAS-UNB, é que aí sim a gente terá a publicação do edital do acesso Enem. Não tem data certa, pode ser a qualquer momento, mas a gente percebe que pelo fato da galera entrar lá no segundo semestre de 2022, e esse segundo semestre vai começar só em outubro, ó, vai ser de outubro a fevereiro, né? Outubro de 2022 a fevereiro aqui de 2023, a gente percebe que eles poderiam lançar esse processo lá para agosto ou julho, tá? Então, provavelmente vai demorar aí uns 2 a 3 meses para sair esse edital do acesso Enem, para você usar a nota do Enem para ingressar na UNB. Pelo que a gente percebe pelo calendário, seria mais ou menos isso. Lógico, pessoal, que a universidade, o Sebrasp lá, eles podem lançar quando eles quiserem, quando eles acharem melhor. A gente está aqui trazendo possibilidades aqui, pelo que a gente percebe do calendário aqui. A minha impressão é que esse edital ele vai acabar saindo ali mais próximo do meio do ano, tendo em vista que a galera vai entrar só depois, né? Só no segundo semestre, bem no finalzinho do segundo semestre corrente, né, do ano, né? E no calendário acadêmico lá, ele está bem deslocado, né, conforme a gente percebe. Então a galera que está eufórica ali, aguardando esse edital, ficar de olho, né? É ficar de olho lá na página Sebrasp, mas tudo indica ali que vai sair depois do resultado do PAS-UNB. E a partir daí, saindo o resultado do PAS 3 ali, aí resultado do vestibular também, saindo o resultado desses dois processos aqui, é que eu imagino que só depois disso é que vai sair o resultado, vai sair o edital ali do acesso Enem, tá? Então eu estou jogando aqui lá para junho, julho, esse edital aí do acesso Enem, porque tem esses dois processos aqui ainda para finalizar e eles serão prioridade, né? Serão processos aí prioridade porque a galera vai entrar ali em junho, né? Então esse resultado tem que sair antes. O do PAS 3 já sai agora, o vestibular em seguida, e aí a partir daí sim diminui ali os processos seletivos e aí o Sebrasp pode lançar esse edital com tranquilidade, né? Porque quando o Sebrasp lança um monte de edital ao mesmo tempo, vários processos, vários recursos, deve ser muito pesado ali, deve ser trabalhoso. Então, provavelmente, ele vai lançar um pouco de cada vez, né? E aí, terminando esses dois primeiros aqui, na sequência, eles vão lançar o do acesso Enem sozinho, né? Tendo em vista que as notas do Enem já saíram, né? E eles já têm acesso a essas notas aí. Mas antes mesmo de sair para vocês, eles já teriam acesso, como foi nos anos anteriores. O processo seletivo saía bem antes, e aí o resultado do Enem saía, e em seguida eles lançavam o resultado do acesso Enem, tá? Então, vamos aguardar, mas vai sair, mas perceba que provavelmente nós teremos essas vagas aí para o segundo semestre, pelo que a gente percebeu dos editais que já saíram, né? Então, PAS, UNB e vestibular e ingresso no primeiro semestre
e Acesso Enem, Paz UNB, ingresso no segundo semestre. Beleza, beleza? Então a galera que estava aí ansiosa, querendo saber quando que vai sair, eu tentei trazer mais ou menos um panorama aqui para vocês de possibilidades aí. Eu imagino que vai ser mais ou menos por aqui, certo? Então, beleza, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Boa sorte aí quem está participando desses processos aí do primeiro semestre. Contem comigo sempre. Tamo junto aí. Tchau, tchau. Até mais.